Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h39. Olá, muito bom dia para você. Hoje, quinta-feira, 14 de novembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Um ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira aqui pela rádio número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Explosões deixam morto na Praça dos Três Poderes nesta quarta-feira. Goiás é o primeiro estado do Brasil a atingir 100% em transparência pública. Cooperativas goianas alcançam 60 bilhões de reais em ativos em 2023. Fraude na fila de transplantes. Médico de Goiânia cobrava 15 mil por paciente. PEC contra a escala 6x1 atinge assinaturas para começar a tramitar na Câmara Federal. Comércio goiano registra crescimento pelo 10º mês consecutivo. Volta de Vini Júnior é a única novidade na escalação do Brasil contra a Venezuela para o jogo de hoje à tarde. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h41 agora, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a União Brasil oficializou nesta quarta-feira o apoio do partido ao líder do Republicanos, Hugo Mota, para a presidência da Câmara. No mesmo anúncio, o líder do União na Câmara, deputado Elmar Nascimento, tornou pública a sua desistência da corrida. O partido é o terceiro maior da casa, com 59 deputados, e já havia decidido apoiar Mota há 2 semanas, mas negociava cargos e espaços na futura gestão para oficializar a saída de Elmar e o apoio público. O líder da sigla participou das discussões. Nesta quarta-feira, Mota recebeu o apoio de 2 grandes partidos do Centrão que mantinham seus candidatos, o PSD e União Brasil. O candidato do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, agora terá o desafio de costurar a acomodação de todos os partidos que o apoiam. Assim como Lira, Mota conseguiu angariar o apoio do PT de Lula ao PL de Bolsonaro em torno da sua candidatura. E a bancada do PT no Senado Federal fechou nesta quarta-feira um acordo para apoiar o senador Davi Alcolumbre à eleição da presidência do Senado Federal. Ele é o favorito para assumir o cargo em fevereiro do próximo ano. O apoio do PT ao Alcolumbre já tinha sido anunciado, mas o partido ainda negociava com o candidato os termos do acordo. A sigla tem 9 senadores na atual legislatura. O partido vai ocupar a segunda vice-presidência da casa e 2 comissões, sendo uma delas a de educação. A bancada vai se reunir nas próximas semanas para definir os nomes que irão ocupar os cargos. Alcolumbre é franco favorito para suceder Pacheco na eleição de fevereiro de 2025. O senador já conta com apoio do União Brasil, Republicanos, PP, PSB, PDT e PL, a segunda maior bancada da casa. O partido tem 14 senadores. 6h42, explosões deixam um morto na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Vamos saber dessa história em detalhes com o repórter Alain Barbosa. 2 explosões no início da noite desta quarta-feira na Praça dos Três Poderes em Brasília deixou uma pessoa morta, possivelmente o autor das ações. Uma das explosões atingiu a Estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. A outra foi em um carro estacionado entre a Suprema Corte e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. O porta-malas do veículo está cheio de artefatos. As explosões aconteceram logo que a sessão do Supremo Tribunal Federal havia terminado. Ministros, servidores e colaboradores tiveram de ser retirados do prédio. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, dava uma entrevista coletiva na Câmara dos Deputados quando as explosões foram ouvidas, com poucos segundos de diferença uma da outra. Tem uma margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta,
compta com o ministro Padilha dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir essa redução. Se a gente conseguir manter esse texto, vai ser um salto gigantesco e algo completamente mais inesperado do que as mobilizações que fizemos até agora, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos. Uma testemunha disse ter visto um homem transitando no local e segurando uma sacola. Ele teria jogado algo perto da estátua e caído em seguida. A polícia do Distrito Federal está fazendo uma varredura na Praça dos Três Poderes e investiga o que aconteceu. A Polícia Federal também vai instaurar inquérito. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, determinou o isolamento total da esplanada dos ministérios. Ainda não há conclusões se foi uma ação articulada ou arquitetada por um único indivíduo. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. O governador Ronaldo Caiado celebrou o feito histórico de Goiás, que se tornou o primeiro e único estado do país a atingir 100% de transparência na avaliação da Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira durante o Encontro Nacional dos Tribunais de Contas em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao parabenizar os servidores, Caiado destacou o papel fundamental do trabalho integrado na conquista do reconhecimento nacional. Caiado atribui o sucesso à atuação estratégica da Controladoria Geral do Estado de Goiás e ao esforço coletivo dos servidores estaduais. Desde 2019, a CGE tem incentivado órgãos públicos a manterem dados acessíveis e fortalecendo o portal da transparência, o que facilita o controle social. Com o selo diamante, a mais alta classificação do radar da Transparência Pública, Goiás cumpriu integralmente os 80 critérios exigidos pela Atricom, como divulgação de receitas, despesas e renúncias fiscais. Essa é a segunda participação de Goiás na avaliação nacional. Em 2023, o estado ficou em segundo lugar. O médico investigado por liderar um esquema de fraudes em transplantes de córnea em Goiânia cobrava cerca de R$15 mil de pacientes para dar prioridade na fila de transplantes, conforme informações divulgadas pela Polícia Civil. Durante a operação deflagrada nesta quarta-feira, foram apreendidos R$3 milhões. A investigação revelou que alguns pacientes conseguiram realizar o transplante em apenas 10 dias, enquanto que a média de espera para um transplante de córnea no Brasil é de aproximadamente 2 anos e meio. O nome do profissional não foi divulgado, mas as apurações constam que ele atuava em um hospital oftalmológico privado, no setor marista, na capital. De acordo com a delegada Débora Mello, responsável pelo caso, a equipe de profissionais da saúde que trabalhava com os pacientes será investigada por possível participação. A polícia também apura se os pacientes sabiam das fraudes ou se foram vítimas do esquema. E a Juseg cria um museu para preservar a história dos registros de empresas em Goiás. Quem faz essa reportagem é Marcelo Tavares. A Junta Comercial do Estado de Goiás, a Juseg, inaugurou o Museu Goiano do Registro Empresarial em sua sede em Goiânia. A entrega marca o início das celebrações dos 125 anos da Junta, que serão completados em 12 de julho de 2025. Além disso, a cidade de Goiás também ganhará um museu dedicado ao registro empresarial, com a inauguração prevista para o próximo ano. O presidente da Juseg, Euclides Barbo Siqueira, destaca a importância do museu como forma de preservar e valorizar a história do registro empresarial em Goiás. O Museu da Juseg mostra, de forma bem prática mesmo, certo? O tanto que o registro empresarial cresceu e se fortaleceu nesse período dos 125 anos que nós estamos comemorando no ano que vem, certo? Isso realmente é a nossa transformação. Todo o resgate histórico e a análise documental tem a curadoria do jornalista Leandro Rezende, que também está escrevendo um livro que reúne a história do registro mercantil no Estado, desde a fundação da Junta Comercial até os dias de hoje. Um livro histórico, um livro para a biblioteca, aquele formato padrão, e um livro ilustrativo, com imagens, com mais fotos, com infográficos, contando a história da Junta e, ao mesmo tempo, contando a história de Goiás com o olhar da Junta, pelo olhar também do setor produtivo, empresários, trabalhadores. Então, consegue-se contar uma história que é bem relevante, que é esse desenvolvimento empresarial do Estado, mas, ao mesmo tempo, vão trazer informações
relevantes sobre a burocracia, como funcionava o registro, como que era cada documento, carimbos, selos. Então é uma história muito bela e que a gente tem o orgulho aí de contar. Com o museu e o livro, a JUSEG celebra e preserva a trajetória do registro empresarial em Goiás, valorizando o passado e preparando as futuras gerações para o empreendedorismo no estado. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49, 3 dias após a decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro voltaram a se encontrar, agora em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão, e empataram em 0-0 na noite desta quarta-feira no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 59 pontos em quarto lugar. O Atlético Mineiro, por sua vez, agora soma 42 e se mantém na 10ª posição. O Flamengo agora volta a campo na próxima quarta-feira, às 19 horas, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada. O Atlético Mineiro, por sua vez, recebe o líder Botafogo no mesmo dia, às 21h30, ainda sem estádio definido. O Corinthians conseguiu fechar com o fiador, um banco ainda não revelado, para possivelmente bancar à vista o pagamento pelo goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo. O Timão já exerceu a cláusula de compra ao comunicar o rubro-negro sobre a intenção do negócio. O valor acordado no contrato de empréstimo pela compra é de 800 mil euros, algo em torno de 4.800.000 reais por 50% dos direitos econômicos. No acerto, o clube alvinegro realizaria o pagamento em 4 parcelas com vencimento em janeiro e julho de 2025 e 26, respectivamente. Corinthians tem até o dia 30 de novembro para finalizar a operação e assegurar a compra de Hugo Souza nos termos alinhados no contrato de empréstimo. Caso estoure o prazo, a negociação se reinicia do zero. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51 e o cooperativismo goiano encerrou 2023 com um saldo expressivo, 60 bilhões e 100 milhões em ativos, marcando um crescimento de 19,5% em comparação ao ano anterior. Esse avanço foi destacado pelo Panorama do Cooperativismo Goiano 2024, uma análise realizada pela Universidade Federal de Goiás a pedido do Sistema OCB e foi divulgada pelo presidente da entidade, Luiz Alberto Pereira, em um evento realizado para a imprensa nesta quarta-feira. De acordo com Luiz, esse crescimento reafirma o impacto positivo das cooperativas na economia de Goiás, representando quase 18% do produto interno bruto estadual. O crescimento dos ativos em 5 anos é ainda mais notável. Em 2019, o total somava 21,7 bilhões de reais e o setor mais do que dobrou seu volume de ativos desde então. O ramo do crédito lidera essa expansão com 47,6 bilhões em 2023, seguido pelas cooperativas agropecuárias com 9,8 bilhões e o de saúde que registraram 1,8 bilhão. No que diz respeito à receita bruta, as cooperativas goianas atingiram 30,8 bilhões em 2023. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Está praticamente pronta para ser sancionada a lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, valendo para todas as escolas de São Paulo, proibindo o celular na sala de aula. Há comprovação nas escolas que já adotam isso, escolas particulares que adotam isso, o aluno chega e põe lá no escaninho dele para entrar na sala de aula. Isso aumenta o contato, a socialização entre os alunos. Eles não ficam isolados com o seu celular. Como eu vi anteontem à noite no restaurante, casal vai para o restaurante e cada um fica com o seu celular falando com outra pessoa. Então, não vale a pena, né? Ficar um na frente do outro. Na verdade, só estão ali fisicamente, mas estão com telecontatos fora dali, né? E o celular vale também, a ausência do celular, por exemplo, numa aula de matemática, para as pessoas acostumarem seus neurônios a fazer contas. Eu não uso calculadora para somar, por exemplo, os meus registros diários de livro caixa, por exemplo. Eu sou contador e tenho a mania de registrar os meus gastos. Eu sou um de cabeça para saber onde é que eu estou gastando mais. Mas é para exercitar a cabeça. O meu avô fazia isso. Tinha máquina de somar na frente, mas não
somava de cabeça. Assim como ficar acostumado a mandar mensagem digitadas e perder a beleza da caligrafia, que também é uma arte. A manuscrita, né? Fazer uma frase escrita à mão. Se perdeu, eu não consigo mais entender muitas letras de jovens, que é também um exercício mental, porque a pessoa está desenhando letras com a maior rapidez. Então, eu assino embaixo e espero que o que está tramitando aqui em Brasília, que é uma lei igual, faça essa proibição se estender pelo país inteiro. Não, parece que a Finlândia, que é o maior modelo de ensino do mundo, com os melhores resultados, não admite celular nem calculadora na sala de aula. É aqui, é o cérebro, não tem nada de inteligência artificial, é estimular a inteligência natural para ela não perder para a inteligência artificial, né? Bom, um pouquinho de Argentina. Cristina Kirchner foi condenada e foi para o Tribunal de Apelação, que era como tinha aqui no Brasil antes da Constituinte de 88, antes da Constituição de 88, o Tribunal Federal de Recursos, né? Hoje é Tribunal Superior de Justiça aqui no Brasil. Pois, unanimemente, o tribunal lá condenou, confirmou a condenação a 6 anos e uma multa equivalente a R$490 mil. É corrupção. Ela vai para a Suprema Corte ainda, mas com esses 6 anos na legislação argentina, ela vai para a cadeia, sim. Não é aqui no Brasil que tem facilidades. É difícil de a pessoa ir para a cadeia se ela não for manifestante do 8 de janeiro. É difícil, porque as leis penais são muito lenientes, são muito boazinhas. Por isso que a gente tem tanto crime nesse país, que as leis penais ajudam a estimular o crime. O sujeito acha que vale a pena, né? Bom, mas está aí pegando o governo dos Kirchner, o marido dela, né? E agora ela. Eu lembro, eu estive lá no lugar onde eles moram, lá do lado de uma geleira, de um bonito lago, e estava todo mundo escavando, a polícia escavando para ver se achava ouro enterrado, tesouros enterrados lá na propriedade dos Kirchner. Mas, enfim, vamos em frente. Só para encerrar, a ministra da Saúde, depondo na Câmara, confirmou que foram incinerados 2.300.000 frascos vencidos de vacinas. E aí ela disse que a culpa é do Bolsonaro, que foi o Bolsonaro que assustou as pessoas em relação à vacina. Hoje as pessoas estão acompanhando as investigações nos Estados Unidos, né, sobre vacinas e consequências das vacinas e tudo que aconteceu por lá. Enquanto isso, aqui no Brasil, se a gente olhar a lei das contravenções penais, está vendo que o jogo do bicho é uma contravenção penal. Mas tem. E diz que é proibido o jogo de azar, aquele que depende da sorte. E está aí, está se discutindo uma CPI sobre bets. Bet é aposta em inglês. Daqui naquelas coisas de a gente querer usar inglês é uma coisa incrível. Está lá no Senado. Aí eu pergunto, qual foi o resultado da CPI das ONGs? Tem um relatório muito bom, apontando o que deve ser feito, só que, né, as ONGs lá da Amazônia estão daquele jeito. Agora a Procuradoria-Geral da República está entrando no Supremo contra essas bets aí. E eu falei de ONGs, Flávio Dino também descobriu ilegalidades em emendas de parlamentares favorecendo ONGs, né? ONGs que pegam lá o nosso dinheirinho para fazer sabe lá o quê, né? Estão lá na Amazônia, onde tem pouquíssima gente. Lá no Nordeste não estão, ou pelo menos no mesmo número. Por quê? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h58 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, o PEC contra a escala 6x1 atinge assinaturas para começar a tramitar na Câmara Federal. Comércio goiano registra crescimento pelo 10º mês consecutivo. Volta de Vini Júnior é a única novidade na escalação do Brasil contra a Venezuela para o jogo de hoje à tarde. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h09, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. A proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 atingiu o número mínimo de inscrições de deputados para ser protocolada na Câmara dos Deputados e assim começar a tramitar. O texto foi apresentado pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e propõe o fim das jornadas com 6 dias de trabalho e 1 de descanso. A partir de agora, a presidência da Câmara precisa encaminhar o texto para a análise da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Uma PEC precisa de, no mínimo, 171 deputados para começar a tramitar. E a equipe da deputada ressaltou que o projeto vai continuar a receber assinaturas. A proposta apresentada por Érica Hilton foi criada pelo movimento Vida Além do Trabalho, fundado pelo vereador eleito no Rio de Janeiro, Rick Azevedo. O abaixo assinado, que busca o apoio popular para a PEC, já registra mais de 1.600.000 assinaturas. A redação original do texto prevê mudar a jornada de trabalho para 4 dias por semana no Brasil. O limite seria de 8 horas diárias e 36 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que talvez não haja tempo hábil para apresentar as medidas de revisão de gastos públicos ainda esta semana. Sem especificar o montante envolvido nesse pacote de corte de despesas, Haddad se limitou a dizer que o número é expressivo. Haddad se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio, pela manhã e esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, à tarde para apresentar as linhas gerais das ideias que vão compor as medidas fiscais. Ele não forneceu detalhes sobre as estratégias em estudo. Até agora, um conjunto de medidas já estaria acertado com alguns ministérios que tiveram reuniões com Lula e Haddad nas últimas semanas. As pastas que devem passar por corte são Educação, Saúde, Trabalho e Previdência Social. Segundo Haddad, a sinalização dada pelo presidente da Câmara na reunião desta quarta-feira é que ele vai fazer todo o esforço necessário para votar as medidas ainda este ano. Escala 6x1, entenda melhor esse debate que ganhou força em todo o país. Quem traz esses detalhes é Norberto Notari. A proposta de emenda à Constituição que propõe a redução da jornada de trabalho tem ganhado força nas redes sociais e no Legislativo. O texto é da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e apesar de prever mudança de 6x1 para 4x3, o novo formato pode ser definido após consenso na Câmara. O objetivo agora é pôr fim ao modelo atual e sem redução de salário, e a parlamentar já tem as assinaturas suficientes para levar adiante. Nesta semana, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, demonstrou que a medida tem aceitação por parte do governo, ao falar que a tendência é mundial. Olha, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a sua discussão. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é um dos países em que mais se trabalha semanalmente dentro do G20. Além disso, segundo a OIT, os novos modelos, como a própria escala 4x3, já têm sido debatidas ou estão em vigor em países desenvolvidos na Europa e de outras regiões, pelo menos em teste. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, contudo, declarou nas redes que o tema deve ser tratado em acordos coletivos de sindicatos. O professor de Direito do Trabalho, Paulo Sérgio João, entende que, pela dimensão do Brasil, seria difícil alterar o formato. Ele lembra que muitos profissionais precisam trabalhar mais por conta da questão salarial. O comparativo com a Europa não serve como parâmetro, pois lá, ao contrário daqui, o salário é suficiente para a vida digna e nos horários fora do expediente, os trabalhadores podem se dedicar a lazer e não procurar outra atividade para complementar a renda. O modelo europeu é um padrão que serviria para algum setor de atividade profissional. A proposta é oriunda do movimento encabeçado por um vereador recém-eleito também do PSOL, Rick Azevedo, chamado Vida Além do Trabalho. A socióloga e doutora em Ciências Sociais, Carla Diegues, destacou que os países que utilizaram a redução da jornada aprovaram a decisão. A Alemanha, por exemplo, acho que das 100 empresas que fizeram, 70 disseram que não pretendem retornar para 5 dias de trabalho. Então, ou seja, a disputa ela é em torno desse assunto. Ela não é de hoje e vem se desenvolvendo cada vez mais. Porque se percebe, né, que
quanto menor a jornada de trabalho, mais produtivo o trabalhador pode ser no período de trabalho. Os tempos de não trabalho, eles são importantes para que o trabalhador possa restaurar, né, o seu corpo, a sua mente e poderem desenvolver, serem mais produtivos no tempo de trabalho. Então, muitos empresários hoje apoiam esse tipo de proposta. A possibilidade ainda enfrenta a resistência por parte dos empresários. A Confederação Nacional do Comércio declarou que a redução da jornada sem queda salarial implica em aumento de custos para as empresas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h15 e uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou nesta quarta-feira um esquema criminoso conhecido como golpe da pousada que já havia feito pelo menos 25 vítimas. O golpe era aplicado por meio das redes sociais, onde perfis falsos ofereciam reservas falsas em pousadas de Pirinópolis. Durante a operação, 3 suspeitos foram presos e 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 2 suspeitos receberam mandados de prisão em Goiânia, enquanto que um terceiro envolvido já havia sido detido na sexta-feira. A investigação revelou que os golpistas criavam perfis falsos nas pousadas no Instagram e ofereciam diárias a preços baixos. As vítimas eram atraídas pelas ofertas e realizavam pagamentos antecipados via Pix. As pousadas eram usadas apenas como atrativos para o golpe e não tinham envolvimento com os crimes. Os criminosos mantinham contato com as vítimas por meio de perfis no WhatsApp com identificação falsa das pousadas. Após o pagamento, as vítimas recebiam mensagens informando que suas reservas não poderiam ser confirmadas ou eram simplesmente bloqueadas, sem que o serviço fosse prestado e nem o dinheiro devolvido. E o comércio varejista goiano cresceu pelo 10º mês consecutivo em setembro, ao registrar um aumento de 6% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O desempenho positivo do setor, que também obteve a mesma alta entre janeiro e setembro desse ano, foi influenciado pela alta nas vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, seguido pelas vendas em hipermercados e supermercados. Conforme apurado pelo Instituto Mauro Borges, a partir da pesquisa mensal de comércio publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na variação acumulada em 12 meses, o crescimento em Goiás foi de 4,6%. Com resultado também influenciado pelas vendas dos mesmos produtos. A venda de veículos, motocicletas, partes e peças impulsionou o resultado no varejo ampliado, que atingiu um crescimento de 11,6% e 9,2% nas variações acumuladas no ano e em 12 meses e aumento de 2,6% na variação interanual. O crescimento do comércio em Goiás superou a média nacional no período. 7h17, Goiás reforça apelo pela vacinação contra a gripe. Vamos saber dos detalhes com Marcelo Tavares. Na coletiva de imprensa, o governador Ronaldo Caiado reforçou o apelo para que a população goiana se vacine. Caiado destacou a importância de que os pais assumam a responsabilidade de garantir a imunização de crianças e adolescentes, especialmente diante do aumento de casos e mortes por doenças evitáveis com vacinas. O alerta do governador é respaldado por dados preocupantes da Secretaria de Saúde, que registra um crescimento nos casos de síndrome respiratória grave causada pelo vírus da influenza. Este ano, a doença já provocou 100 mortes, número que pode continuar subindo. Entre as vítimas estão 9 crianças com idades entre 2 e 9 anos de idade. Mesmo com esses números alarmantes, a vacinação contra a gripe no estado segue em ritmo lento, atingindo apenas 46% da meta de cobertura. Desde abril, a vacina está disponível em todas as regiões de Goiás, com mais de 900 salas de vacinação prontas para atender a população. O governo de Goiás reforça a importância da vacinação como melhor medida preventiva e apela para que todos façam sua parte, garantindo a saúde de suas famílias e da comunidade. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h18. A volta de Vini Júnior é a única novidade no time titular do Brasil para o jogo contra a Venezuela, que ocorre nesta quinta-feira às 18 horas no Estádio Monumental de Maturim. A informação foi confirmada pelo técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva concedida em Belém, onde o grupo se prepara para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O astro do Real Madrid não esteve em campo nas vitórias contra Chile e Peru, pois estava lesionado. Agora Vinícius volta aos 11 inicial no lugar de Rodrigo, seu companheiro de equipe que se machucou
machucou no jogo contra o Osasuna, vencido pelo time merengue por 4-0. Com a decisão, o treinador repete o time que goleou o Peru por 4-0 na última rodada da competição. Sendo assim, a seleção vai a campo diante da Venezuela com a seguinte formação: Ederson, Vanderon, Marquinhos, Gabriel, Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Vinícius Júnior, Igor Guimarães e Savinho. Além do jogo contra a Venezuela, a seleção brasileira tem pela frente o Uruguai. A partida ocorre na terça-feira, dia 19, na Arena Fonte Nova, na Bahia. O treinador também analisou as futuras partidas do Brasil no torneio. E ainda falando de seleção brasileira, só que agora a feminina mesma se prepara para 2 jogos contra a Austrália na casa das adversárias. O técnico Arthur Elias divulgou na terça-feira a lista das 23 jogadoras que estarão na última data FIFA do ano. Uma das surpresas na convocação é a ausência da lateral direita Antônia Silva, que joga no Real Madrid. A primeira partida será na segunda-feira, dia 25 de novembro, na cidade de Brisbane, na Austrália, cidade sede das Olimpíadas de 2032. A segunda será no domingo no mesmo país, porém na cidade de Gold Coast. Os jogos contra a seleção da Austrália são amistosos de preparação para a disputa da Copa América de 2025 no Equador, uma das etapas mais importantes até a Copa do Mundo de 2027, que será no Brasil. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h20. O mercado físico do boi gordo voltou a se deparar com preços em alta. Em São Paulo, por exemplo, chegaram a ser relatadas negociações de até R$350 por arroba na modalidade a prazo, recorde para a atual temporada. O fato é que as indústrias não conseguem melhorar a posição de suas escalas de abate, posicionadas entre 4 e 5 dias úteis, fazendo com que a indústria frigorífica, em especial a exportadora, mantenha um comportamento agressivo na compra de gado, é o que afirma o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Segundo ele, o volume de carne embarcado neste segundo semestre, somado ao processo de desvalorização cambial, mantém o mercado externo bastante atrativo. Confira os preços médios da arroba do boi. Em São Paulo, R$ 339,42. Em Goiás, R$ 331,43. Minas Gerais, R$ 329,41. Mato Grosso do Sul, R$ 325,68. E Mato Grosso, R$ 314,59. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E um motorista precisou de apoio e socorro da Polícia Rodoviária Federal na BR-153 em Goiânia após sofrer uma crise de pânico. O caso aconteceu no quilômetro 419 da rodovia, perto do viaduto do ginásio Goiânia Arena, na terça-feira. A ocorrência começou durante uma ronda de rotina na via. Os policiais abordaram um condutor de 35 anos após verem o caminhão dele estacionado de maneira atípica nas margens da BR. Ao se aproximarem, perceberam que ele estava visivelmente abalado, com tremores na mão e sinais de ansiedade. Aos policiais, ele disse que saiu da sua empresa em Aparecida de Goiânia para fazer uma entrega na capital, mas começou a sentir mal-estar e formigamento no braço e na perna do lado direito, precisou parar. Conforme o homem, ele tinha dificuldades para trabalhar desde que foi assaltado há 2 meses no estado de São Paulo. O homem revelou que na época foi feito refém de forma violenta por algumas horas. Na ocasião, seu caminhão foi roubado, o que deixou marcas psicológicas e traumas. Diante da situação, os policiais ficaram com o homem até que o socorro médico chegasse. Depois do atendimento inicial, o condutor foi levado para acompanhamento médico. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal entraram em contato com a empresa em que ele trabalha para providenciar outro condutor e fazer a entrega. O nome do indivíduo não foi revelado. 7h23, Goiás adota novo sistema de regulação de pacientes do SUS para aperfeiçoar o acesso e a liberação de vagas de internação. Vamos saber dos detalhes desse novo sistema com Marcelo Tavares. A Secretaria da Saúde de Goiás está na terceira etapa de migração para um novo sistema de regulação de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Chamado de SIGO, o sistema foi trazido do Rio Grande do Sul e promete aperfeiçoar o acesso e a liberação de vagas de internação em toda a rede pública e conveniada de saúde do estado. Com o SIGO, haverá maior visibilidade sobre as internações e leitos disponíveis, incluindo áreas de observação e estabilização em hospitais que atendem emergências. O sistema também oferece informações detalhadas sobre a situação dos pacientes, custos de procedimentos e tempo de internação.
Outra novidade é o agendamento automático de consultas, substituindo a marcação manual para uma média de 30 mil consultas por mês, o que deve agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera. Para que o novo sistema funcione com eficiência, colaboradores de hospitais, UPAs e centros de atenção integral à saúde estão recebendo capacitação. Segundo a Secretaria da Saúde, a última etapa da transição será a migração do módulo de faturamento, com previsão de troca completa dos sistemas até o primeiro semestre de 2025. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência 7h25, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, casal é preso em Catalão com carga de maconha avaliada em R$1,5 milhão de reais. China e Brasil preparam acordos no agro em visita a Xi Jinping. E também, claro, espaço para as notícias locais. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h34, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Olha, a decisão do ministro Luiz Fux, que determinou medidas para impedir que beneficiários usem o Bolsa Família para apostar em bets, foi enviada ao plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Com isso, os outros ministros da Corte se manifestarão se referendam ou não a liminar. A votação vai ocorrer de forma virtual em sessão extraordinária, aberta apenas para tratar da matéria. Os ministros terão das 11 às 23h59 desta quinta-feira para depositar os votos no sistema. A decisão liminar do ministro Luiz Fux, expedida na terça-feira, se deu no âmbito de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas tem como autor a Confederação Nacional do Comércio e a outra o Partido Solidariedade. Fux determinou que sejam implementadas medidas imediatas para impedir que recursos provenientes de programas sociais e assistenciais, como Bolsa Família e benefício de prestação continuada, sejam usados para apostar em bets. Ele ainda determinou a restrição imediata da publicidade das bets que tenham crianças e adolescentes como público-alvo. A medida já era prevista por portaria do Ministério da Fazenda, mas só entraria em vigor em 2025. E de cada 3 professores aqui no Brasil, 1 leciona sem ter a formação adequada para a sua disciplina e 2 em cada 10 docentes da educação básica não possuem sequer uma graduação. Os dados fazem parte do Anuário Brasileiro da Educação Básica, lançado pelas entidades Todos pela Educação, Fundação Santiliana e Editora Moderna. Segundo a publicação, somente 68% dos professores da rede pública de educação têm formação apropriada para a disciplina que dá em sala de aula para alunos dos anos iniciais de educação infantil e do ensino médio. No ensino fundamental, o período considerado a ponte da educação infantil para o ensino médio chega a 79% o número de docentes que não têm formação adequada na sua matéria nos anos iniciais. Nos anos finais, 59% não são qualificados para ministrar a sua disciplina. Beneficiário do Bolsa Família pode fazer o saque em caixa eletrônico. Vamos saber dessa novidade com Bruno Moreira. Chegada de novos cartões para recebimento do Bolsa Família ampliou a forma como os beneficiários podem sacar o auxílio. A Caixa Econômica Federal está atualizando a emissão dos cartões do programa para o modelo com chip, que traz a tecnologia de pagamento por aproximação. Quem já recebeu o novo cartão pode inclusive sacar o Bolsa Família nos caixas eletrônicos do banco 24 horas. Como destaca Rodrigo Maranini, gerente de produto e distribuição da Tecban. A principal vantagem é que com o Banco 24 Horas ele tem acesso aí a mais de 24 mil equipamentos instalados em 17 mil estabelecimentos comerciais. São locais que têm horário extenso de funcionamento, locais como drogarias, supermercados, terminais urbanos, shoppings, onde ele pode fazer a transação com mais comodidade e segurança. E também evita de ficar muito tempo na fila. Então, com o Banco 24 Horas, aumenta o leque aí de locais para que ele realize a transação e não fique somente apegado ali a ou uma agência bancária ou um correspondente bancário. Para fazer o saque do Bolsa Família, basta inserir o cartão com chip no caixa eletrônico, digitar a senha, o valor desejado,
confirmar o saque e retirar o dinheiro. Além dos caixas, o serviço também está disponível no Átimo, novo dispositivo do Banco 24 Horas, presente em centenas de estabelecimentos comerciais pelo país. Rodrigo Maranini orienta o beneficiário a como encontrar o local mais próximo para sacar o auxílio. Ele pode baixar nosso aplicativo para celular e ali, com a localização, consegue encontrar o equipamento mais próximo do local que ele está. Ou então entrar no nosso site www.banco24horas.com.br para também localizar o terminal aí mais próximo para realizar a transação. Todas as pessoas inscritas no Bolsa Família vão receber o cartão com chip sem ter que solicitar. O cartão antigo será desativado automaticamente quando o novo for usado pela primeira vez. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h39. E um casal foi preso em Catalão, na região sudeste de Goiás, com carga de maconha avaliada em R$1,5 milhão de reais. Segundo a polícia militar, os suspeitos que estavam com 600 quilos do entorpecente foram detidos no início da manhã desta quarta-feira. Os ilícitos estavam no bagageiro de um ônibus em que a dupla estava. A abordagem ao ônibus de turismo que seguia de São Paulo com destino ao Distrito Federal foi realizada por equipes do Comando de Operações de Divisas na BR-060, entre Catalão e Campo Alegre de Goiás. Ao desconfiarem de algumas caixas de papelão que estavam no bagageiro do coletivo, os policiais identificaram os proprietários. Quando receberam voz de prisão, eles se mantiveram em silêncio. Encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Catalão, o casal que não tiveram as identidades reveladas foram atuados em flagrante por tráfico interestadual. Eficiência da Polícia de Goiás é destaque no país ao esclarecer 86% dos casos de homicídios ocorridos aqui no estado. Quem traz os detalhes é Marcelo Tavares. Goiás se destaca no cenário nacional como o segundo estado com maior índice de esclarecimento de homicídios, com 86% dos casos resolvidos em 2022. O estado registrou 1.136 homicídios e 975 denúncias relacionadas a esses crimes, evidenciando o compromisso das forças de segurança goianas na busca pela justiça. Esse resultado coloca Goiás entre os líderes na eficiência de investigação criminal no país, ficando atrás apenas do Distrito Federal. Os dados são do relatório Onde Mora a Impunidade do Instituto Sou da Paz, que aponta que a média nacional de resolução é de apenas 39%. Além disso, o relatório mostrou que em Goiás, 60% dos homicídios dolosos foram denunciados no mesmo ano em que ocorreram. Outros 26% receberam denúncias no ano seguinte e apenas 14% dos casos ficaram sem denúncia até o fim de 2023. Esse é o 7º ano da pesquisa Onde Mora a Impunidade, que revelou uma realidade preocupante para o país. 61% dos homicídios em 2022 não foram solucionados. Enquanto isso, Goiás se consolida como exemplo em segurança pública, com investimento constante em estrutura, capacitação e inteligência para fortalecer suas polícias. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora.